Tudo começa no hospital, quando Carlinhos está dormindo, e Paulina fica pensando em Carlos Daniel dizendo que preferia ela como era antes, porque era amorosa, e agora está muito longe dele, e então ela chorando diz que ele nem imagina que ela não se entrega porque não é a verdadeira Paola, mas garante que o que mais deseja é se entregar de corpo e alma para ele. Enquanto isso, William fala para Viviana que faria qualquer loucura para ficar com ela, porque nunca esteve tão encantado por uma garota como está por ela, e Viviana diz que ele só quer enganar ela, mas William garante que se casaria com ela, e então dá um beijo nela, e Stella fica horrorizada. De volta ao hospital, Carlos Daniel vai ver Carlinhos e pergunta como o filho está, e ele diz que nada bem, porque vai ficar inválido, mas o pai fala para ele não dizer isso, e o menino pede para ele pagar o hospital até que ele fique bom e não precise usar moletas, porque é a única coisa que ele não quer, e então Paulina fala que ele pode se recuperar em casa, e manda o menino esperar para ver o que acontece. Ela chama Carlos Daniel para fora do quarto, e fala que eles precisam convencer Carlinhos a usar moletas, e ele diz que sim, e conta que precisa dela na fábrica. Paulina quer saber se aconteceu algo, e Carlos Daniel fala que é o William com essa menina chamada Viviana. E conta que Stephanie encontrou um bilhete dele para ela, e exigiu que ele a demitisse, e Paulina pergunta se ele fez isso, mas Carlos diz que não, porque precisava da opinião dela. Stephanie chega em casa e encontra com Adelina, que dá boa noite a ela, mas Stephanie furiosa fala que não tem nada de bom, e conta que seu marido está com uma amante na fábrica, e já avisou a Carlos Daniel que se não mandar ela embora, nunca mais ela voltará à fábrica. William pergunta se Viviana gostou do beijo, e ela diz que foi roubado, e manda ele seguir seu caminho, porque não quer problemas, e então William fala que ela é o sonho dele, mas ela diz que ele é casado, mas William garante que em breve ele estará divorciado, e que vai pedir a mão dela, e Viviana fala que quando isso acontecer eles conversam. E diz que vai embora, e William se oferece para levar ela em casa, mas Viviana diz que prefere ir sozinha. Paulina fala para Carlos Daniel que eles precisam saber se realmente está acontecendo algo entre William e Viviana, porque ele terá problemas com Leandro, porque parece que ele está interessado nela. E então Carlos Daniel fala que eles precisam evitar a todo custo que os dois se enfrentem. No dia seguinte, William está passando perfume, e então Stephanie pergunta o porquê ele está se perfumando tanto, e ele diz que não é nada, mas ela fala que sabe bem que ele está fazendo isso por causa daquela garota. William fala para ela o deixar em paz, mas Stephanie diz que não, e fala que viu o bilhete que ele mandou para ela e entregou a Carlos Daniel, e William diz que já sabe, e fala que isso é coisa de homem. Stephanie não aceita e fala para ele não a provocar, porque ela pode fazer uma loucura, mas William não dá confiança e sai do quarto, e ela chorando fala que com certeza vai matá-lo. Por outro lado, Paulina encontra com Adelina, que pergunta com quem Carlinhos ficou. E ela conta que o menino está com o pai, porque ela precisa ir à fábrica, e então Adelina pede para ela ajudar Stephanie, porque parece que tem uma menina na fábrica que está tirando a paz dela. Paulina diz que já sabe, e fala que faria de tudo para Stephanie mudar, e Adelina fala que ela já vem sofrendo muito, e Paulina diz que infelizmente uma mulher sem escrúpulos se meteu entre ela e William, e garante que Adelina um dia vai entender o porquê ela diz isso, e então vai falar com Stephanie. A Adelina pensa que talvez ela seja mesmo irmã gêmea de Paola.
E nisso, Stephanie atende a porta e Paulina pede para entrar. E ela pergunta o que a cunhada está fazendo ali. E ela fala que vai para a empresa. E Stephanie diz que isso é ótimo. E fala que o antigo amor dela está com uma nova distração na empresa. E já falou para Carlos Daniel a demitir. Paulina fala que não quer cometer injustiças. E Stephanie diz que já imaginava, afinal as duas são iguais. E então Paulina fala que ao invés dela ficar destilando ódio por aí, deveria estar sendo carinhosa e amorosa com seu marido, porque William quer calor humano. E não tem ninguém melhor que sua esposa para proporcionar isso a ele. No hospital, Carlos Daniel tenta dar café da manhã a Carlinhos. Mas ele fala que não quer comer nada, mas o pai insiste dizendo que ele precisa se alimentar, porém o menino continua negando, e Carlos Daniel desiste. Em seguida, o doutor chega e fala que já está na hora do menino levantar, e quando ele vê as moletas começa a fazer pirraça dizendo que não vai usar aquilo de jeito nenhum. Na empresa, Paulina chega e William fala para ela que Stephanie não quis ir trabalhar, e ela fala que eles precisam conversar sobre isso, e então vão para o escritório, e Paulina fala que se para ele conviver com Stephanie é muito insuportável, então que se separe dela, mas diz que essa Viviana só vai ser uma distração para ele. Mas William fala que ela está muito enganada, porque essa garota é muito bonita e assanhada, assim como ela, e deixa Paulina sem graça. E nisso Carlinhos furioso fala que não vai usar moletas, mas o doutor diz que isso é para a melhora dele, e então Carlos Daniel perde a paciência e vai até o menino dizendo que ele vai usar sim, e Carlinhos começa a se bater e o médico quer saber o que isso significa. De volta à fábrica, William fala para Paulina que não vai abrir mão de Viviana, mas garante que também não vai prejudicar ela na empresa. E Paulina fala que ele terá problemas com Leandro, e ele diz que não pode fazer nada, afinal os dois estão querendo a mesma coisa. Paulina fala que isso não é atitude de homem casado. E William fala que amou muito Stephanie, mas agora não mais, e Paulina fala para ele tomar cuidado, porque ela está muito alterada, mas ele diz que acha graça das ameaças dela e Paulina diz que ele deveria acreditar, afinal tudo que se faz precisa ser pago. William fala que ela não tem moral nenhuma para falar sobre isso, e Paulina diz que agora é uma nova Paola. E que ele nem imagina o quanto de audácia está sobrando nela. No hospital, o médico pergunta para Carlos Daniel se Carlinhos sofre de alguma enfermidade, e ele diz que sim, que o filho sofre dos nervos, e então o doutor fala para a enfermeira dar um calmante para ele, e Carlos Daniel fala que pensou que ele já estava curado, mas o doutor fala que o menino curado não reagiria dessa forma. E então chama a enfermeira para sair do quarto. Carlos Daniel olha para o filho e se pergunta o porquê disso tudo, e confessa que quando se casou com a mãe dele sabia que ele estava doente, e que poderia dar filhos doentes para ele, mas ficou cego de amor, como faz todas as vezes. Em outra sala, a enfermeira fala para o doutor que Deus queira que Carlinhos acorde bem, e o doutor diz que sim, e comenta que precisam tratar ele com muita calma, e que eles terão que pensar uma forma para convencer ele de usar as moletas, porque não é bom que ele fique tanto tempo deitado na cama. Na mansão, vovó Piedade pergunta para Stephanie o porquê ela não foi trabalhar, e ela fala que não vai enquanto eles não demitirem a tal garota que está com William, e a vovó fala que eles não deveriam ter deixado os dois viverem ali, porque talvez hoje eles teriam filhos e seriam mais felizes. Stephanie fala que se pudesse iria embora para longe, e a vovó pergunta se ela levaria o marido,
e ela garante que sim, porque só Deus o separará dela. Vovó Piedade fala que não é bem assim, e que se ela não se cuidar poderá perdê-lo, e Stephanie diz que não vai ficar como uma qualquer para agradar ele. E então a vovó fala que ela não pode reclamar quando uma mais bonita o roubar dela. Na fábrica, William pergunta o que Paulina quer que ele faça, e ela dá o trabalho de Stephanie para ele, mas William fala que é tudo muito complicado, porém Paulina diz que não acredita nele, e diz que quer tudo pronto o mais rápido possível. No hospital, Carlos continua se recusando a comer. E em seguida a enfermeira entra no quarto e pede para Carlos Daniel deixar eles sozinhos, e então tenta fazer ele comer, mas Carlinhos fala que não quer ficar inválido, e a enfermeira fala que as moletas é só por um tempo, mas o menino diz que não é verdade, e garante que vai ficar inválido pelo resto da vida. De volta à fábrica, Viviana sai para almoçar, e William a aborda chamando para ir comer com ele, mas ela diz que não, e ele insiste dizendo que Stephanie não vai voltar à fábrica e pede para ele aceitar o convite, e em seguida Leandro aparece e fala que Viviana vai almoçar com ele. Stella fica olhando eles, e William pergunta se ele é alguma coisa de Viviana. E Leandro diz que não, mas garante que vai permitir que ele use ela para entretenimento, e manda William procurar outra classe de mulher para isso. No hospital, Carlinhos conta para a enfermeira que sua mãe está na fábrica, e que gostaria que ela fosse para lá, mas seu pai não pode saber, senão ficará irritado. E então a moça diz que tudo bem, e fala que agora ele vai comer, mas o garoto fala que não quer, e então ela diz que tudo bem, mas garante que ele está se prejudicando. Lá fora, ela fala para Carlos Daniel que seria bom se a mãe do menino pudesse ir até lá, porque ele necessita dela. Na porta da fábrica, Leandro fala para Viviana ir para casa, e então ela sai e ele e William começam a brigar, e os homens gritam para Leandro acabar com ele. E nisso Paulina aparece e grita para acabar a briga, e pergunta o porquê eles estão brigando. William diz que não é nada, e então Leandro vai embora, e Paulina quer saber se a briga é por causa de Viviana, e William diz que não, e irritado fala que vai para casa. Stella se aproxima e conta para Paulina que ouviu quando William falou para Viviana que iria se separar de Stephanie para se casar com ela. Um tempo depois, Paulina desce do táxi na porta de casa, e quando vai abrir o portão, uma mão a segura, e ela fica assustada quando vê de quem se trata. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.